Bom, vamos lá, português. Então vamos lá, meus amores. Hoje nós estamos para a atividade de português, página 132. Nós vamos preparar para a nossa leitura, tá? Para a gente fazer uma leitura gostosa, uma leitura interessante, tá? Vocês vão falar assim, tia, mas essa leitura de hoje está parecendo aula de geografia, não de história, mas é uma leitura também, é um texto também que a gente pode usar tanto na aula de história quanto na aula de português, ok? Então, pessoal, hoje a gente vai estar trabalhando reportagem, a gente vai ler uma reportagem. A gente, né, nesse primeiro momento aqui, ó, a gente vai ver, tá? Nos jornais, quem tem acesso, quem compra jornal, papai, a mamãe ou a vovó, vocês têm contato com o jornal, sempre nos jornais tem muita suplementos, tem uma parte que é focada para as crianças, né? Onde tem que fala para as crianças, tem algumas atividades para crianças, né? Então aqui nessa leitura nossa hoje tem, né, na Folha de São Paulo uma parte dedicada para as crianças e nessa página aqui está falando sobre as crianças, tá? Do quilombolas. Tia, o que é quilombolas? Quilombolas, meus anjos, eram as crianças, tá? Que viviam refugiadas, que os pais fugiam das fazendas de engenho, na época da escravidão do Brasil, lá atrás mesmo, no comecinho, lá no século XV, no século XIV, por aí, no século XVI, quando existia a escravidão aqui no Brasil dos negros, tá? Tinham muitos negros que não aguentaram essa escravidão e fugiram, tá? Para uma mata num determinado lugar e lá foi criando-se um grupo, né, que foi aumentando e deram o nome de quilombolas. Então lá é onde os escravos fujões, né, que fugiam das fazendas e iam para lá. E nesse local, né, as pessoas, né, acabavam tendo filhos e as crianças viviam lá, cresciam lá nesse lugar, nesse espaço onde eles não eram escravos, tá? Eles trabalhavam, sobreviviam do trabalho deles, eles tinham um espacinho para plantar, mas eram muito bem escondidos dentro de uma mata fechada, porque se os patrões, se os senhores da época, os donos de engenho, donos do café descobrissem, o que acontecia? Iam lá, buscavam de volta para as fazendas, além de tudo ainda eram castigados, né, com chibatadas. Então, puseram o nome, né, de quilombolas. Era o lugar onde os escravos que fugiam da fazenda iam para esse lugar e lá eles ficavam, tá? Então, nesse folheto aqui, nessa folhinha do Jornal de São Paulo, tá mostrando, tá? Como era as imagens, mostrando como era desde o tempo dos tataravós. Saiba como viviam crianças quilombolas que herdaram as histórias e as tradições dos escravos. Então, o que é? Está contando como que viviam essas crianças que moravam lá nesse espaço, nesse lugar, tá? Então, assim,
é uma reportagem, tá? Que o jornal, né, que a Folha de São Paulo, que é um jornal, fez contando a história dessas crianças, tá? Então, assim, é um texto muito importante para vocês lerem, para vocês entenderem, tá? No livro, se eu não me engano, foi de vocês mesmo, no livro de história, conta como foi, como que era a vida das crianças que vinham de Portugal, dos portugueses. Hoje vocês vão ver no livro de português uma reportagem, tá? Que isso é uma reportagem de um repórter, tá? Do jornal, fez contando a história dessas crianças, como elas viviam, como era a vida delas lá nesse espaço, nesse quilombola, tá? Então, o que é uma reportagem? São textos que contam, tá? História de alguma coisa, tá? Você vai lá, faz a reportagem, tá? Para contar o que está acontecendo, né? O que acontece no Jornal Nacional, é o que acontece em algumas revistas que vocês verem nas revistas, por exemplo, na revista Isto É, que mais? Na revista, nas revistas Globos, e tem N revistas aí cheias de reportagem. Então, o jornal, por exemplo, o Popular. Aqui eu acho que a gente não tem jornal, né? Então, aquelas histórias que vem contando são chamados de reportagem. São textos que contam histórias de algo, tá? São histórias verídicas, por exemplo, história de um roubo, história de alguma coisa, tá? Isso são reportagens, quando alguém vai lá, mostra a imagem e conta a história. E esse aqui é uma reportagem, tá? Alguém foi lá e trouxe essa história das crianças, contando como era a vida delas lá. Então, reportagem é textos que contam, tá? História de algo. Nós vemos isso todo dia na televisão, no jornal, o Popular, nas revistas. Então, isso são reportagens, tá? E essa aqui é uma reportagem que mostra a história dos quilombolas, ok? Então, vocês vão ler com bastante atenção, tá? Na página 132, vocês vão observar essa imagem, tá? Na página 136, da 133, vocês vão ler a história. Na 134 também. Aí vocês vão responder para mim a página 135 e a 136. Não, vocês vão responder para mim a página 135 e 136, tá? Vocês vão responder para mim na página 135 e 136, ok? Combinado? Então, vocês vão ler essa reportagem. Eu já expliquei o que é uma reportagem, com bastante atenção, como que era a vida delas, que são muito diferentes das nossas, como era criança, tá? Vocês vão ler, prestar atenção, vão responder essas aqui, as duas questõezinhas aqui, tá? E depois vai responder a 134 e a 135. Combinado? Então tá bom. Então, zoom para atividade.